Quando se fala em educação ambiental, muita gente pensa que a gente está apenas preocupado com a preservação de florestas, ou até mesmo a preservação de grandes áreas. Mas isso não é verdade. A gente também está muito preocupado até com aquele papel que é jogado no chão, porque a educação ambiental ela é extremamente importante. Sobre isso, eu vou falar hoje sobre um caso bem típico aqui na cidade de Parnaíba, onde uma lagoa, que inicialmente não existia, foi resultado da agressão direta de um rio, o Rio São José. Então, se você gosta de educação ambiental e gosta dos meus vídeos, fique aí e compartilhe. Então, o tema hoje, como estava falando para vocês, é o Rio Estrela, o Rio São José e a Lagoa do Bebedouro. Esses três locais são apenas um, e você vai entender por quê. Essa Lagoa do Bebedouro, ela se localiza aqui na cidade de Parnaíba. Então, a Lagoa do Bebedouro é um exemplo importante de como o homem pode alterar o meio ambiente. A Lagoa do Bebedouro fica localizada entre os bairros Bebedouro, o bairro São Vicente de Paula e o bairro Santa Luzia. Também ela pega um pouquinho aqui do bairro São José, né, já como o Rio São José, e esse é o foco principal da nossa exploração de hoje. Mas só que a Lagoa do Bebedouro ela não inicia exatamente aí nesses bairros, né? Então, olhando aqui para a setinha, você vai perceber esses risquinhos aqui, né, mais escuros, que são nada mais do que o Rio São José, que ele vai, né, seguindo o seu curso. Aqui ele se desaparece um pouquinho, ó. Aqui ele inicia, ó, vai indo. E aqui, né, tem uma estrada, uma pista, que vai levar até a Lagoa do Bebedouro. A Lagoa do Bebedouro é tudo isso. Isso aqui, que os bairros que ficam ao lado dessa lagoa, né? Essa população ela ainda vive dessa lagoa, né? Não muito, mas ela pesca nessa lagoa e algumas pessoas até banham. Apesar, né, dessa cor aqui mais esverdeada, que a gente vai mostrar lá no vídeo, que está muito relacionada à poluição. A lagoa, de fato, ela não existia. Como assim uma lagoa desse tamanho não existia? Se vocês observarem bem, aqui esse caminho aqui, mais verdinho escuro, é o Rio São José, pelo menos o que restou dele, né? Você consegue só perceber o curso do rio. Esse rio, de fato, ele se ligava com a lagoa nesse ponto, né? Aqui não existia essa rodovia. E aí, quando as pessoas queriam passar de um lugar para o outro, né, elas tinham que, obviamente, passar pelo rio. Não existia esse acesso, que depois foi construído. Então, esse Rio São José, que é o rio que vai se abrir para a lagoa, justifica essa afirmação quando eu digo que a lagoa não existia. A partir do momento que se cria o acesso, passa a se ter uma lagoa nesse bairro aqui, né? Lagoa do Bebedouro, porque né, tudo isso que vocês estão vendo em verde escuro é o Rio São José, pelo menos, né? O que restou do curso dele, né? Que ele hoje é um rio que não é mais navegável, é um rio morto. Quando a gente fala rio morto, não quer dizer que necessariamente não tenha vida, porque na biologia, quando se fala, por exemplo, mar morto, eu estou falando de um local onde não se desenvolve organismo algum, né? Mas nesse caso é um rio morto para navegação, né? Não vou dizer que para pesca, porque ainda tem gente que se alimenta. Aqui é a ponte do Tabuleiro, né? Por onde o rio passa e ele segue até desembocar lá no rio Igaraçu. Então esse rio, né, que inicia bem aqui no Rio Igaraçu, ele faz esse percurso inteiro até formar esse braço mais amplo, vamos dizer assim, que nós conhecemos aqui no Piauí como Lagoa do Bebedouro, que é esse braço aqui maior. A Lagoa do Bebedouro ela parece, né, muito esse fato com a Lagoa do Portinho, que também é uma lagoa daqui do Piauí, que é uma lagoa, porque a Lagoa do Portinho também ela inicia no rio chamado Portinho, né, obviamente. E esse rio, ele vai em um determinado, né, espaço
um local, ele vai se abrir. Mas hoje, se você, por exemplo, pegar, você não consegue mais fazer o percurso todo do Rio Portinho. Porque no local da Lagoa do Portinho em si, que posso até depois fazer um vídeo sobre isso, ele foi cortado por dunas. Então o rio ele não é mais navegável no seu curso inteiro. Muito parecido com essa situação. Mas lá a causa foi a erosão eólica, né? A questão das dunas. Nesse caso aqui, foi ação mesmo do homem. Ó. Não que lá também não tenha sido. Mas aqui é bem evidente que, como vocês podem ver. Então vocês vão ver o vídeo que eu fiz na Lagoa do Bebedouro, mostrando isso lá para vocês de perto. Muito curioso que vocês podem, eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês devem já estar percebendo. É a cor, né, dessa lagoa assim, um verde. Essa lagoa aqui, ela obviamente ela não tá na cor dela natural, né? Uma lagoa poluída. Essa cor esverdeada que você está vendo aqui, ela aponta principalmente, né, para a presença de matéria orgânica em decomposição, ou seja, né, resto de animais, resto de plantas. Então aquelas aguapés que estão ali na beira do cais da lagoa, elas fazem com que a gente tenha certeza que essa lagoa ela sofre com esse processo de poluição ou de eutrofização, né, por conta da ação do homem. Então essa lagoa do Bebedouro, que na verdade é um pedaço do rio São José que não existe mais aqui na cidade de Parnaíba. Isso é mais uma prova que a ação do homem ela pode ser muito benéfica e muito maléfica, ao ponto da gente extinguir um rio e sobrar do rio exatamente isso daqui. Lá na frente tem um pedaço ali, aquele túnel, vamos dizer assim, que é o processo, que é o túnel que ainda liga a lagoa ao antigo rio São José. É exatamente bem aqui nesse acesso que a lagoa do Bebedouro se une com o antigo rio São José, que pela imagem, vai passar um carro agora, pela imagem é aquele rio que tem apenas as aguapés lá na frente, ó. Aquilo é um rio morto, diga-se de passagem, né? É um rio que não existe mais, por conta principalmente da poluição e da ação do homem. Esse rio São José, que você vai ver que a água branca, averdeada, né? Tá aqui. É um rio que não existe mais. Bem-vindo a um rio morto. Mas Fabrício não tá vendo um rio bem aqui. Mas com relação à vida, ainda você vai encontrar alguns animais aqui, né? Mas você pode ver que a quantidade de água-pés, a poluição, tanto causada por animais mortos, como a poluição do homem mesmo, né? Tem feito com que esse rio aqui não seja um rio mais, por exemplo, navegável, como era antigamente. É um rio de banho, como antigamente também foi, né? Há muito tempo atrás aqui na cidade de Parnaíba, era um rio que muita gente banhava. Então não dá para pensar em banhar num rio como esse. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, compartilha e fale mais um local que a gente pode estar vendo aqui na nossa cidade, ou até mesmo aí na sua, para a gente comentar aqui e falar um pouco sobre educação ambiental. Meu nome é Fabrício Barros, eu sou biólogo, e muito obrigado pelo